Muito boa tarde. Minhas senhoras e meus senhores, dispensando aqui alguns formalismos, até atendendo ao adiantado da hora, eu iria começar por agradecer a presença do nosso orador convidado de hoje, Dr. Eurico Castro Alves. Eu hoje estou numa situação singular para mim, que é, tenho aqui um amigo que vai fazer hoje a preleção e quero-lhe agradecer do fundo do coração a presença, agradecer a amizade também de muitos anos e dizer-lhe que estamos todos ansiosos de o ouvir, mas que é um gosto recebê-lo nesta casa, a si, que também é um associado desta casa, é um prazer recebê-lo, é um gosto e disponha sempre desta casa. Muito obrigado. Antes de convidá-lo a falar, ou de te convidar a falar, vou pedir só que passem um vídeo de 1 minuto sobre a Associação Comercial do Porto, que gostava que vissem, para também, de uma forma sucinta, num minuto, apresentarmos algumas das coisas que a Associação Comercial do Porto vai fazendo ao longo da sua vida, ao longo dos seus quase 185 anos de história. Muito obrigado a todos e obrigado a Eurico Castro Alves pela presença. Bom, muito boa tarde a todos. Eu preparei-me para falar 20 minutos, portanto tenho que concentrar o tempo, mas evidentemente não posso deixar de começar, primeiro por agradecer ao Presidente e à direção da Associação Comercial de Porto, ao meu amigo Nuno Botelho. Eu sou também um associado desta casa e, portanto, em primeiro lugar, eu vou aproveitar o facto de me terem dado o microfone para, enquanto associado, dizer, e acreditem que é mesmo sentido, que admiro muito a marca e o trabalho que o Presidente da Associação Comercial do Porto tem imprimido, até porque sou cidadão do Porto também, a marca que ele tem imprimido, o ritmo ao funcionamento da Associação no Porto, que eu acho que é muito interessante para uma cidade como a nossa, uma região como a nossa. Portanto, acho que a cidade tem uma dívida para com o Nuno Botelho. Perdoem-me este pequeno oportunismo, mas eu acho que tinha que fazer esta justiça. Obrigado. Bom, eu pensava que vinha falar para uma Assembleia predominantemente não do setor da saúde. Eu passo a vida a falar para pessoas expertas na saúde. E, portanto, eu tenho aqui uma segunda palavra, que é agradecer aos meus muitos amigos que eu, surpreendentemente, vim encontrar aqui. Portanto, muito obrigado. Eu, se calhar, não vinha ouvir um tipo como eu, a uma hora destas, mas agradeço imenso de estarem aqui. É uma forma de carinho e de amizade a todos eles, mas também verifico que uma boa parte deles são do setor da saúde. E eu preparei, para conseguir falar os tais 20 ou 25 minutos, preparei um conjunto de slides para não me perder, para concentrar as mensagens que eu acho importantes, mas são sobretudo dirigidas àqueles, como vocês, uma parte dos que aqui estão, que são cidadãos, executivos da cidade, etc. E que o que querem saber da saúde são duas coisas fundamentais. A primeira é quando eles ou a sua família estiverem doentes, querem saber o que é que os espera, se o Estado português e se o sistema português têm ou não soluções para os próximos tempos. E a outra é, como são pessoas líderes da opinião, interessados, que fazem intervenção cívica, também querem saber o que é que se anda a passar no meio dos decisores da política de saúde, quais são os trends, que tendências é que há em termos de decisões de futuro, etc. Foi nesse sentido. Para falar 20 minutos, tive que concentrar o máximo, portanto, que me perdoem aqui os especialistas da saúde, porque eu vou falar muito em generalidades e, portanto, é uma vista muito de cima, praticamente só com princípios gerais e vou também tentar acelerar o mais que eu puder, não é? Portanto, só uma primeira nota, que é caracterizar o nosso sistema de saúde. E reparem que eu trago aqui meia dúzia de gráficos e alguns números para percebermos bem qual é a situação da saúde nos dias de hoje. A primeira questão é que nós vivemos muito mais.
Portanto, desde 1990 não parou de crescer, e eu acho que todos os que aqui estão já existiam em 1990. Em 1990 a esperança de vida em Portugal era de cerca de 67 anos, hoje são quase 20 anos mais. E mais, crescemos mais que a média da União Europeia. Os portugueses conseguiram ter uma sobrevida maior do que a média da União Europeia. E, evidentemente, que isto não tem só a ver com o sistema de saúde, melhoraram condições educacionais, socioeconómicas, conjunturais do país, tudo teve o seu contributo, evidentemente, mas, de facto, um sistema de saúde que nós temos vindo a construir em Portugal nos últimos 40 anos é, de facto, um fator decisivo neste resultado. Muito rapidamente vamos mostrar como é que o nosso país é visto por outras organizações, por outros países internacionais. Este é o Euro Health Consumer, que é um conjunto muito vasto de indicadores e que tem a ver com a percepção que os cidadãos têm do seu sistema de saúde. E Portugal está em 13º lugar num universo de 35 países na União Europeia. Outro dado importante que é o Fórum Mundial da Competição, em que Portugal é o 34º mais competitivo, mas reparem que no setor da saúde somos o 23º país mais bem colocado ou mais bem reconhecido. Ainda só mais um ou dois, o caso do país para se envelhecer, nós somos o 38º num universo de 96 países, o 16º país melhor do mundo para se ser mãe num universo de 179 países avaliados. Portanto, isto já agora para os que não são da saúde, mantêm-se as causas de morte, que têm muito mais a ver com as vossas opções e com os vossos hábitos, e que é bom compensando em revê-los. Mas estas são as causas de morte que se mantêm desde 2007 e dependem mais das pessoas do que dos sistemas ou da organização do setor da saúde dos países. Mudou apenas o cancro do estômago, que baixou, e por uma razão muito simples. Começa-se a fazer mais diagnóstico precoce, começa-se a fazer mais rastreios, há acesso a tratamentos mais rápidos e, portanto, de alguma forma, isto é também um indicador que mostra que o nosso sistema de saúde tem melhorado. Portanto, primeiro facto, há imensas coisas por resolver na saúde em Portugal. Há imensos problemas, todos nós sabemos. Mas quando nos comparamos com o resto do mundo, nós temos razões para estarmos contentes, não satisfeitos porque quereremos fazer muito mais, mas temos razão quando nos comparamos com outros que achamos que estamos, pelo menos, melhor ou num caminho positivo. E eu considero, trago-vos aqui, a produto da minha reflexão, é só a minha opinião, não passa disso, 3 fatores que eu considero determinantes para este sucesso. São os chamados fatores críticos de sucesso. O primeiro é que nos últimos 40 anos, os sucessivos governos que se foram substituindo souberam ter o cuidado de não mudar demasiado o que fez o anterior. E a tentação era grande porque nós sabemos que as ideologias políticas muitas vezes são muito diferentes. Portanto, houve aqui um bocado o princípio do desígnio nacional, que temos um Serviço Nacional de Saúde que funciona e que terá que funcionar melhor. E, portanto, eu quero render aqui a minha homenagem aos diferentes partidos que governaram o país, aos diferentes ministros da Saúde, independentemente dos seus preconceitos ideológicos, se quiserem que assim diga, mas que souberam ter o cuidado de não estragar. Portanto, foram mudando, foram continuando, mas tiveram o cuidado de não fazer uma política de disrupção em relação àquilo que foi pensado. O outro fator decisivo foi que nós, enquanto pessoas, e as instituições e as organizações também, temos que mudar todos os dias, porque o mundo à nossa volta também muda todos os dias, como nós sabemos. E, portanto, os sucessivos governos ou ministros da Saúde souberam ir fazendo as mudanças necessárias no sistema para que este se mantesse e melhorasse. E o terceiro fator, e que para mim é o mais importante de todos, é que houve a consciência de que o Estado não conseguia fazer tudo bem, em todo lugar, de forma justa e equitativa para todos os portugueses, em função da sua situação geográfica, económica, social ou mesmo educacional. E, portanto, desde sempre se assumiu o princípio da complementaridade. Ou seja, o Estado não conseguia fazer tudo sozinho, e nós sabemos que, ideologicamente, no conceito inicial, seria o Estado o prestador por excelência. O Estado percebeu que não conseguia lá chegar e os sucessivos governos também perceberam que teriam que abrir a porta à participação de mais 2 setores, o setor público e social, e que, em minha opinião, são fatores-chave para o sucesso que nós temos hoje no nosso Serviço Nacional de Saúde. Olhando muito rapidamente para os números, reparem que, apesar desta situação, está a acontecer o seguinte. No quadro de cima nós temos o PIB português e a percentagem do PIB que tem sido alocada aos serviços de saúde. E reparem que, praticamente até ao ano passado, tem havido um progressivo desinvestimento. A percentagem do PIB que os governos têm alocado à saúde tem baixado sucessivamente. Dizem-me, vamos ver ainda, porque ainda não há números definitivos estudados, que de 2007 para 2018 poderá haver mais algum investimento, que eu acredito, porque ele é absolutamente necessário, como veremos à frente,
mais algum investimento na percentagem do PIB alocado à saúde, mas, de qualquer modo, o que temos visto, o que tem acontecido até agora é um progressivo subinvestimento, ou um desinvestimento, se quiserem. Mas, ao mesmo tempo, a dívida do Serviço Nacional de Saúde não tem parado de crescer. Curiosamente, cresceu mais depois de 2015, mas isso é um fé de Iber, foi quando eu saí do governo, mas é só um pequeno parêntese. Mas tem vindo a crescer e, mais importante, isto é uma pequena brincadeira, mas mais importante é a dívida vencida, a dívida aos fornecedores do Estado no âmbito da saúde, que também não tem parado de aumentar, nos últimos anos tem levado ali, mas isto leva a uma coisa muito importante que nós temos todos que nos consciencializar, que é, temos um problema. Porque temos um bom serviço de saúde que precisa imenso de resolver inúmeros problemas, tem necessariamente que melhorar, mas que se nada fizermos e se mantermos esta tendência vai ficar perfeitamente insustentável e incapaz de cumprir a sua missão nos próximos tempos. Só uma pequena nota, já agora vão perceber o que é o que eu quero dizer. A percentagem do orçamento este ano foi 9% do PIB. Apesar de tudo, não estamos tão mal como muitos outros países, a maioria dos países. E um fenómeno engraçado é que aqueles que alocam mais percentagem do PIB são também aqueles que estão colocados à nossa frente no ranking. Só que a proporção é diferente e não temos tempo para explicar isto com mais detalhe, digo só a conclusão. Nós estamos a conseguir fazer muito e muito bem, gastando muito menos. Isto, em minha opinião, só tem uma explicação. Portugal tem conseguido formar recursos humanos na saúde de excelência, nas várias profissões do setor da saúde, que fazem todos os dias pequenos milagres. Portanto, eu dirijo-me àqueles que não são do setor e que veem só problemas, só dificuldades, só coisas mal feitas nos hospitais, nos cuidados primários. Eu quero-vos dizer que todos os dias os profissionais da saúde fazem autênticos milagres. Há milhares e milhares de horas extraordinárias que o Estado está a dever aos profissionais e que não consegue pagar, e eles nem assim deixam de cumprir com a sua função. Portanto, este é se calhar um dos melhores ouros que nós temos. Só uma pequena nota. É que se prevê a subida da saúde para 2040 e a despesa hoje são cerca de $2.700 por pessoa, mas eu trago este slide só para vos mostrar que ainda há uma parte significativa, e isto tem que ser trabalhado no futuro, por quem vier a ter responsabilidades de decisão política, os cidadãos ainda pagam do seu próprio bolso uma despesa muito significativa na saúde e que corresponde a cerca de quase 30% daquilo que é a despesa com os cidadãos na saúde em Portugal. Está a acontecer um fenómeno interessante que eu gostava só de dar-vos conta para se consciencializarem deles. Começa a crescer o peso do setor não público na prestação de cuidados de saúde em Portugal. Recentemente, tivemos esta informação, em 10 anos os hospitais privados duplicaram os atendimentos de urgência, os hospitais públicos reduziram o seu número de camas, não foi só por questões de poupança económica, é também uma questão operacional. Portanto, não se justifica nos grandes hospitais centrais haver tão grande número de camas. É outra discussão, podemos falar nela numa outra altura, mas a verdade isto tudo é só para vos dizer que tem havido um aumento crescente. Reparem, o número de consultas global em Portugal tem vindo a aumentar e o crescimento, que é a linha azul clara de baixo, é sobretudo à custa do setor não público, portanto, do contributo do setor privado e do setor social. Isto tem um significado muito importante, que é os portugueses têm mais acesso a cuidados de saúde. Esta é a grande conclusão que nós temos que tirar. E mais adiante voltarei a este assunto. Portanto, em resumo, nós temos um sistema de saúde, tem um peso significativo do Serviço Nacional de Saúde, a componente pública, e que eu defendo acerrimamente, acho que o Estado nunca deve sair da prestação de cuidados públicos na proporção certa, ou seja, naquilo em que ninguém mais é capaz de fazer melhor. E temos uma questão em que há um subfinanciamento que tem vindo a acontecer progressivamente e, se calhar, até algum desinvestimento no setor. Isto pode ser bom ou pode não ser mau de todo. O setor privado tem progressivamente vindo a ganhar peso. Isto implica duas necessidades importantíssimas. Há que fortalecer o setor da regulação. O regulador, como sabem, por filosofia, é o agente que protege os interesses dos consumidores de um serviço que tem valor social. Se calhar a saúde é talvez o serviço que mais valor social tem. E, portanto, tem que haver a preocupação de haver uma entidade verdadeiramente independente que distribua e que vigie e que supervisione as regras de funcionamento do setor nas suas mais diversas vertentes e que possa assegurar verdadeiramente a proteção dos interesses do cidadão. E aqui há uma novidade também, já vos vou mostrar mais à frente. A nossa sociedade evoluiu socialmente, educacionalmente e culturalmente nos últimos anos de uma forma significativa, como sabem. E, portanto, o papel do cidadão é cada vez maior. Eu, conto-vos só, eu sou do tempo quando dei os meus primeiros passos como cirurgião, ouvi, e há aqui alguns médicos na sala provavelmente assistiram ao mesmo fenómeno, o meu chefe uma vez dizer a um doente:
venha cá na segunda-feira, bem em jejum, que vai ser operado. Ponto final. Portanto, o doente só sabia que estava doente, que tinha um problema qualquer, que vinha para ser operado e que esperava depois sair vivo dali. Hoje isso é perfeitamente impensável. Hoje as pessoas têm que saber que doença têm e querem discutir com o médico as operações terapêuticas, as várias opções terapêuticas, se é para operar, se é para fazer radioterapia. A sociedade evoluiu, e bem, mas ao evoluir socialmente e educacionalmente está também muito mais exigente. E eu concordo com essa exigência, desde que ela tenha uma contrapartida muito importante, que é a responsabilidade. Nós temos que responsabilizar também o papel do cidadão e a interferência do cidadão nas decisões que têm que ser tomadas daqui por diante. Portanto, temos este problema, como já vos disse há pouco, que isto é um slide de um economista que eu achei muito interessante, a forma como ele aqui está exposto. Não será tanto assim, mas mostra uma tendência. Ou seja, ninguém se iluda, a despesa no setor da saúde, seja ela prestada pelo setor privado, público ou social, não vai deixar de aumentar significativamente. E a disponibilidade financeira tem cá um pressentimento que não vai aumentar na mesma proporção. Portanto, nós corremos o risco de daqui a muito poucos anos termos esta decalagem que aqui vem, que é um fosso enorme entre o dinheiro disponível e as necessidades que nós temos para cumprir com a missão do Serviço Nacional de Saúde. O que é que está a pesar significativamente na despesa? Recursos humanos. Não sei se sabem, 40% da despesa no setor da saúde é para recursos humanos. E aqui deixem-me dar uma pequena alfinetada em jeito de parêntese. Só digo isto porque me deram ali um vinho do Porto que estava muito bom e eu posso ir assim um bocadinho mais longe do politicamente correto. Temo que se estejam a fazer cedências a grupos profissionais que são fortemente reivindicativos, sem dúvida nenhuma, mas temo que se estejam a fazer cedências demais que possam vir a comprometer no futuro a sustentabilidade do sistema de saúde. Mas há mais fatores. Os medicamentos e os dispositivos médicos, todos se lembram da guerra da hepatite C, vêm aí muitas mais. Vêm aí medicamentos disruptivos, ou seja, mudam completamente o paradigma, curam doenças que até à data não eram curadas, nomeadamente do foro oncológico, mas vêm a preços perfeitamente proibitivos. Não sei se serão comportáveis pelo nosso sistema. E só há uma maneira de enfrentar isto, como eu mais a pouco adiante, quando terminar, vos mostrarei, que é encontrar soluções até agora nunca utilizadas. Os modelos atuais, as soluções atuais, as fórmulas que nós temos usado para negociar com a indústria, com os dispositivos médicos também, com os fornecedores em geral da saúde, estão esgotadas. Nós temos que pensar de outra forma. E há algumas medidas que eu trago aqui que podem servir, pelo menos, de inspiração para o futuro. A mesma coisa, todos sabem que os meios auxiliares de diagnóstico, as análises, as tecnologias, os taques, as ressonâncias, todos os dias surgem aparelhos muito melhores, com muito maior cuidado, menos invasivos e menos agressivos para os doentes, mas têm sempre a contrapartida do costume. São muito mais caros. E nós temos que pensar isto agora, porque os problemas estão aí à porta a chegarem. Ou a Rede Nacional de Cuidados Continuados, eu não sei se têm consciência, um hospital de agudos, um hospital central, como os grandes hospitais do Porto, essas camas custam, por vezes mais, mas cerca de 400 euros por dia. Nós temos, em alguns hospitais, cerca de 20% de doentes internados que não tinham nada que lá estar. Estão a gastar 400 euros por dia ao Orçamento de Estado, quando podiam estar instalados na rede de cuidados continuados, pelo menos para já não falar na parte social. Nós temos hoje 8.000 camas nos cuidados continuados. No mínimo, precisamos de mais 8.000 camas. Isso vai ter que acontecer de por onde der e, portanto, é uma despesa acrescida inevitável nos próximos tempos do sistema de saúde. E a mesma coisa nos cuidados de saúde primários, que são o nosso ouro. Todos os meus amigos aqui presentes ouviram os vários governos, todos anunciarem no seu programa que vão dar um médico a cada português. Ainda ninguém o conseguiu, mas é um desígnio que tem que ser procurado todos os dias. E mais uma vez eu aqui reforço a mesma coisa. Temos que começar a pensar, perdoem-me a vulgaridade, a pensar fora da caixa. Nós temos que encontrar fórmulas e soluções nunca testadas até hoje. E, portanto, em termos de conclusão muito rápida sobre esta matéria, sim, precisamos de mais financiamento, claramente que precisamos. Nós temos que financiar mais a saúde. Mas eu já tenho dito isto noutros sítios. Nós podemos pôr o dinheiro todo do Orçamento de Estado na saúde e, se não fizermos mais nada, nunca vai chegar. Portanto, o que nós precisamos verdadeiramente é de dirigentes e de governos que percebam que temos que fazer ganhos de eficiência e, sobretudo, apostando na inovação, na criatividade e na imaginação e nas tais soluções que até agora ainda não foram utilizadas. Só muito rapidamente, eu preparo-me para terminar, vi um estudo da Harvard Medical School
é muito interessante, que eu recomendo a quem se gosta destas matérias e que mais ou menos aponta o que é que vai acontecer nos próximos tempos em termos de saúde no mundo civilizado. E é aquilo que eu vos vai dizer, vai aumentar muito a relação com a comunidade e há mais responsabilização. Quero eu com isto dizer que aqueles que não são do setor da saúde, cada vez mais, de uma forma ou de outra, vão ter uma palavra a dizer. E vão também ter que ser responsabilizados por isso. A utilização dos serviços de saúde, e eu acho que o Estado deve ser o garante da saúde de uma forma equitativa e justa para todos os portugueses, e o Estado tem um orçamento para isso, os serviços têm que ser usados com sentido de responsabilidade. E, portanto, aqui o papel do cidadão é importante. A Deloitte, há 2 anos, fez também uma previsão até aos anos 2020, que estão aí a chegar, e apontam exatamente no mesmo sentido. O comportamento muda, quer nos utilizadores, quer nos prestadores de cuidados de saúde, e há, sobretudo, mais proximidade e mais poder do doente. O próprio programa do atual Governo adivinhava já um pouco esta condição e propunha reforçar o poder do cidadão do SNS e, portanto, são realidades que não podemos deixar de ter. Eu vou-me aproximar do fim só para vos lembrar que um facto muito importante é o funcionamento da sociedade em rede. E cada vez mais, eu acho que as autarquias vão ter que ter um papel, não como panaceia para todos os males, mas num ou noutro caso em que o justifique, o papel das autarquias será importante, nas regiões. O setor público e não público cada vez tem mais que trabalhar em rede e não em compartimentos separados. E é uma coisa que eu não escrevi ali, mas que faz todo o sentido e que é muito importante nós termos em linha de conta. Cada vez mais, e tem a ver também com uma conversa que tínhamos aqui à mesa, o setor da saúde não é só da saúde. E, portanto, o setor da saúde tem que ter o Ministério da Saúde, o Ministério da Economia, o Ministério da Educação, das autarquias, do Ambiente. É um conjunto de ministérios que têm que trabalhar em rede. E o Serviço Nacional de Saúde não se pode confundir com o Ministério da Saúde. Eu falava há bocado com o Manuel Pizarro e dizia-lhe que, se calhar um dia em que esteja o partido certo no governo, uma das prioridades será nós dividirmos e separarmos bem as águas daquilo que é a governação do sistema da saúde e a governação, eu digo isto porque eu sei que ele concorda comigo, e a governação do Serviço Nacional de Saúde. Eu até vou citar o Pizarro, se ele me permite, que é o Ministro da Saúde, não pode, em minha opinião, não pode e não deve ser o CEO do Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde é mais uma entidade prestadora de cuidados de saúde que está a funcionar relativamente bem e o Serviço de Saúde aos portugueses funcionará ainda muito melhor quando o privado, o social e o serviço público se articularem entre si e funcionarem em rede. E, portanto, há uma coisa importante que é o Estado não pode nunca abdicar da sua verdadeira função, que é proteger os interesses dos cidadãos, no que respeita à eficiência, à qualidade e, sobretudo, o acesso que tem que ser igual e justo para todos. A questão da proximidade, que é um dos temas cada vez mais importantes na nossa sociedade, e eu lembro que 80% do trabalho e dos serviços na saúde podem ser feitos na proximidade. Quem são os agentes mais importantes e na proximidade dos cidadãos? Em minha opinião, são as IPSS e o setor privado que estão nos locais. Ao Estado compete-lhe regular, ver onde é que não estão a fazer as coisas bem, que não estão a ser justos com os cidadãos, não estão a ser equitativos e intervir. Portanto, cada vez mais o papel do Estado é ser auditor, prestar serviços onde ninguém é capaz de os prestar. Isto é a minha visão, como disse, pode estar enviesada, pode estar errada, mas é a leitura que eu aqui vos trago. E, portanto, o que eu acho é que o desígnio do Estado não é ser um agente prestador de cuidados de saúde, ou melhor, pode ser quando for necessário, mas o desígnio do Estado é garantir que todos os cidadãos, independentemente do sítio onde moram, independentemente da sua condição social ou económica, têm direito exatamente e acesso exatamente aos mesmos cuidados de saúde, estejam onde estiver. E, portanto, mesmo quase a terminar, eu ia-vos mostrar as oportunidades que nós temos e que eu encontrei e que nos permitirão fazer alguma coisa de melhor pelo nosso sistema de saúde. Por ferramentas que temos. As tecnologias de informação e os sistemas de informação progrediram fantasticamente e nós temos a obrigação de tirar partido disso. Há disponibilidade, e eu constatei-a, porque eu fui com o Manuel Pizarro, um dos organizadores da Convenção Nacional da Saúde, cujo único objetivo, e que pela primeira vez juntou todos os players da saúde, foi um momento histórico em Portugal, juntou todos os operadores da saúde com todas as suas diferenças, todas as suas competições, mas juntámos-los todos, foram mais de 90 instituições que estiveram presentes naquela convenção. E porquê é que conseguimos juntar tanta gente tão diferente, com tantos interesses diferentes? Porque há uma coisa que os junta a todos. Portugal tem um bom sistema de saúde e temos a obrigação de o manter ou de o melhorar até. Ao abrigo deste princípio, conseguimos sentar toda a gente à volta da mesa e a discutir as questões. E, portanto, nesse mesmo momento e nos últimos tempos, nós temos assistido a um confirmar
por parte dos partidos políticos da esfera da governação que estão disponíveis ao abrigo deste mesmo desígnio, que é não pôr em causa aquilo que não pode ser em causa, abdicar de algumas das suas diferenças e de alguns dos aspectos ideológicos dos seus programas partidários, mas estão disponíveis para um entendimento e pensarmos em termos de futuro, e já vos vou dizer como. Capacidade, nós cada vez temos mais tecnologia, mais ciência e informação, e portanto conseguimos antever com tempo as necessidades. A possibilidade de podermos avançar em termos educacionais, isto é muito importante, que é, quando eu vos falava da responsabilização, da proximidade ao cidadão e de cada vez mais poder do cidadão, há um papel muito importante do Estado também, que é ajudar a promover a formação da cidadania do cidadão, que anda a par de todas as necessidades, mas a saúde ainda é maior. Nós teremos um melhor sistema de saúde se os nossos cidadãos estiverem em literacia, bem formados e estiverem bem a par de quais são as complicações, as necessidades e as dificuldades do sistema. E há uma outra oportunidade que não deixamos de perder, ao contrário de alguns que estão a preparar-se para a perder. Nós estamos inseridos na União Europeia e, portanto, podemos aprender com aquilo que foi um sucesso, com aquilo que correu bem. E é outra oportunidade que nós não podemos deixar de ter em conta. E, portanto, este é o último slide. Aquilo que eu consideraria áreas de intervenção de imediato, em função das oportunidades que temos. Primeiro é a tal história de pensar fora da caixa. Isto aconteceu comigo quando se fez a negociação da hepatite C. Nós temos que convencer o poder político ou os poderes políticos a que há certos setores da saúde, nomeadamente o medicamento, dispositivos médicos e outros, que se calhar não se compadecem com um orçamento de Estado para um ano. E até haverá aqueles que não se compadecem para uma legislatura. E, portanto, é muito importante que se consciencializem os políticos e os agentes do setor que, em algumas matérias, sabemos que nunca vão ser em todas, mas em algumas matérias é relevante e é de interesse nacional que possam abdicar de algumas divergências e fazer acordos que durem a 5 e a 10 anos. Isto em termos de grandes opções na área do medicamento e no equipamento hospitalar, etc. Portanto, eu acho que faz todo sentido começarmos a pensar de uma maneira diferente e nós, sociedade civil, se calhar obrigarmos o poder político, entre aspas, mas obrigarmos o poder político a perceber que é demasiado importante pôr em causa a sustentabilidade do Sistema Nacional de Saúde, que o modelo de financiamento que hoje temos em cima da mesa não poderá não funcionar nos próximos anos, e uma das fórmulas é precisamente a dos acordos plurianuais, e eu nem sei se não termos que, num futuro próximo, ir mais longe e fazer acordos, inclusivamente com alguns países da União Europeia que tenham problemas muito semelhantes aos nossos, porque nos dará escala na aquisição de alguns medicamentos ou equipamentos. E o conceito de partilha de risco também é inovador e que foi introduzido nos tempos da hepatite C, que é negociar com os fornecedores, quer da indústria farmacêutica, quer dos restantes equipamentos, que é nós vamos partilhar o risco e, portanto, nós pagamos o sucesso terapêutico e vocês pagam a parte da terapia que não foi bem sucedida. Nós precisamos urgentemente de uma carta hospitalar racional. Nós temos uma rede viária invejável em relação a muitos países da Europa, temos uma capacidade de deslocação. Nós não podemos pôr um hospital altamente diferenciado à porta de cada português, mas podemos pôr unidades de atendimento de urgência básica, de cuidados primários de saúde, que são importantes para a educação dos portugueses, muito perto da porta de cada português, se tivermos a inteligência de utilizar o tal princípio da complementaridade. Quando o Estado não conseguir, há quem o faça e muitas vezes, em muitas circunstâncias, até o consegue fazer de uma forma mais eficiente sob o ponto de vista da economia e da qualidade do serviço prestado. O modelo de gestão dos hospitais também é um modelo esgotado e que terá que mudar. Os hospitais têm que ter autonomia, em minha opinião, monitorizada, mas teriam que ter muito mais autonomia. Nós não temos tempo, eu gostava de vos explicar isto com muito mais detalhe, mas é fundamental a integração dos cuidados de saúde com os hospitais. Temos casos de muito sucesso, para quem não conhece, as ULS, que são Unidades Locais de Saúde, articulam no mesmo funcionamento os centros de saúde e os hospitais. Há casos de muito sucesso. Não podemos é cair na tentação de ver um caso de sucesso e aplicá-lo depois igualmente em todo o território. Não, mas temos que ver onde é que ele pode fazer sucesso e pode evoluir para muito mais locais. A avaliação é muito importante. E eu, quando estive na entidade reguladora, criei o Sistema Nacional de Avaliação da Saúde. E constatei um facto muito engraçado. Só pelo facto dos hospitais saberem que estavam a ser avaliados, melhorou significativamente a sua performance. Só pelo facto de haver avaliação. Não temos muito tempo para falar sobre isto, mas deixo-vos só esta pequena nota. E depois, eu acho que não há aqui nesta sala ninguém que se atreva a contrariar o que eu ali pôs. O nosso modelo, a forma do atendimento da urgência nos hospitais está completamente ultrapassado. Quem tiver dúvidas que vá, neste momento, a um qualquer hospital do nosso país.
há que pôr quem sabe e quem trabalha urgentemente a pensar numa nova forma de atender os doentes, porque é uma área crucial e estratégica para o bem-estar e para o setor da saúde do nosso país. Termino só com este princípio que norteia um pouco a minha vida da Harvard Business School, que fizeram aquele trabalho com a Medical School de Harvard, que é, nós temos de estar sempre a pensar em inovação e em fazer coisas diferentes e em melhorar. Porque senão passamos a ser dinossauros e não contribuímos em nada para o progresso da humanidade e dos locais onde nós passamos. Muito obrigado por me terem ouvido mais uma vez. Muito obrigado, Eurico Castro Alves. Tirando a nota introdutória a meu respeito, que só à luz de muita amizade eu posso relevar, foi de facto uma excelente intervenção. Agradeço a todos a presença em mais umas conversas da Bolsa e anuncio as próximas, já para o dia 24 de maio, com o professor Freire de Sousa, presidente da CCDRN. Muito obrigado e até à próxima.